Pouco antes de eu aparecer no mapa de Extus, eu estava esperando que o Godzilla e o Angerus voltassem para mim. Enquanto o mapa aparecia, eu vi que meu desejo estava meio realizado. Eu tinha o Godzilla de volta, mas nada do Angerus. Eu sinceramente preferi os dois, mas se fosse para escolher entre eles, eu definitivamente escolheria o Godzilla. Extus tinha 2 templos coloridos, um branco e um rosa. Tinha também uma pirâmide que parecia com algum tipo de construção moderna, e 2 outros ícones que eu não pude identificar o que eram naquela hora. Os novos chefes eram Kumonga, Gorosaurus e o Não Ghidorah. Com Godzilla de volta, eu fiquei excitado e ansioso para explorar, mas ainda assim fui cauteloso. Comecei na fase de perguntas, como de costume. Dessa vez, as perguntas da cara eram mais aleatórias do que nunca. Os elefantes respiram? Sim. Você já foi molestado por um membro da família? Não. Você já estuprou alguém? Não. Verde é sua cor favorita? Não. O computador é um pilar da tecnologia moderna? Sim. Você é um cara durão? Sim. Você pode voar? Não. Você pode se apoiar com a cabeça? Sim. Você odeia furões? Não. Você se sente culpado? Não. Você gostaria de um novo monstro? Sim. Você sentirá minha falta? Sim. Eu fiquei feliz por estar ganhando um novo monstro, mas aquela última pergunta havia me incomodado. Você sentirá minha falta? A cara estava se referindo de quando eu terminasse o jogo? Pensei. Desde a revelação obscura do jogo, eu não estava certo do que pensar do cara, ou até do próprio jogo, mas algo sobre aquela última frase me deu um genuíno sentimento de tristeza sobre ela. Enquanto eu estava pensando sobre isso, o jogo voltou ao mapa. Eu tinha um novo monstro, mas não fazia ideia do que aquilo podia ser. O design tinha uma leve semelhança com o Rodan, mas a cabeça estava muito diferente. Então decidi mover esse novo visitante misterioso para um ícone do Templo Branco, e então comecei a fase. Quando fiz isso, essa tela apareceu, com o texto: Encontre a gema. Presumi que eu tinha que fazer aquilo para terminar a fase. Após isso, eu dei uma primeira olhada no meu novo monstro jogável. Uma criatura azul escura, peluda, com asas de morcego e uma cara de caveira, chamado Solomon. E eu também percebi que meu caminho havia sido bloqueado por um feixe de luz e um pequeno pilar com uma placa de pressão em cima. Imaginei que o laser estava sendo bloqueado pela placa, e eu teria que encontrar a gema e colocar em cima dela para desativar o laser. Eu não fazia ideia de como faria aquilo. Não havia nada no jogo original que dizia que você tinha que encontrar uma gema para passar de fase. Eu só saberia quando encontrasse. A única direção que eu podia ir era para a esquerda, então eu prossegui. Solomon era um monstro muito interessante, para dizer o mínimo. Ele era capaz de voar e soltar um raio de calor, ambos que provaram ser muito úteis. Ele também podia chutar e rasgar com suas asas. Voltando ao jogo, a música do Templo Branco era um coro vocalizado, ou a coisa mais próxima disso que você pode obter no jogo. Era difícil de escrever, mas soava muito sagrado. Não demorou muito até que eu começasse a passar por ondas de novos inimigos. Solomon era tão poderoso que eu passava por todos eles sem sequer tomar dano. Havia uma pausa entre cada onda de inimigos. Depois que você matava 10 deles, não via mais nenhum por mais ou menos 1 minuto. Então uma nova onda de inimigos aparecia. Após 5 minutos disso, eu percebi que haviam buracos no chão e no teto, e alguma espécie de criatura com bocas de guilhotina estavam voando para cima e para baixo entre os buracos. Eu decidi parar um pouco para pular cautelosamente, porque eu não sabia se eu seria atingido por elas. Felizmente, eu consegui passar sem nenhum arranhão. Eu acho que sou muito sortudo. Após isso, eu cheguei no final do corredor, encarando algum tipo de monstro mini-chefe. Aquilo se movia muito rapidamente e atirava algum tipo de projétil que se espalhava em 4 direções. Mas eu matei aquela coisa rapidamente usando o raio de calor do Solomon. Quando a batalha acabou, eu consegui minha gema, que estava dentro da cabeça da criatura. Eu podia segurá-la enquanto andava se eu segurasse o botão B do controle. Fiz o longo percurso de volta ao início, coloquei a gema na placa e isso desativou o laser. Quando eu deixei a fase, foi mostrado que era provavelmente a tela mais estranha do jogo até então. Toda vez que você terminava uma fase ou derrotava um chefe com Solomon, essa tela aparecia.
Eu não faço ideia do que ainda o melhor 1973 significava. Nem mesmo a data ou a frase tinham qualquer significado para mim, e eu gastei muito tempo pensando nisso. A próxima fase foi o que eu chamei de Pirâmide de Bronze. Eu escolhi o Godzilla e percebi que ele subiu para o nível 12, desde a última vez que eu havia jogado com ele. As pirâmides de bronze eram aparentemente bem normais, mas o visual era bem interessante, estranhamente colorido. A música tinha um toque de estilo egípcio, era um som muito lento e misterioso. Eu passei pela fase lutando contra vários inimigos. Não foi muito difícil, apesar das formigas seriam um porre se você passasse muitas vezes por ali. Meu inimigo favorito foi esse réptil gigante que eu encontrei no meio do caminho. No final da fase, eu cheguei numa pirâmide gigantesca e entrei em outra luta contra o mini-chefe. Mas essa era um pouco diferente. Eu teria que lutar contra 2 monstros ao mesmo tempo. Se estivessem sozinhos, eu conseguia lidar com eles facilmente, mas lutar contra ambos ao mesmo tempo foi bem desafiador. Eventualmente, eu consegui enganá-los para que um soltasse o raio de calor no outro, o que ajudou muito na luta. Após derrotar as bestas gêmeas, percebi algo estranho quando voltei pro mapa. Eu conseguia mover minha peça de monstro para qualquer lugar de lá, sem limites. Normalmente, o Godzilla só podia se mover 3 vezes por rodada, e Mothra podia mover 5. Eu queria experimentar o Solomon mais um pouco, então movi sua peça para um dos pilares marrons com pontos coloridos e comecei a fase. Quando começou, eu percebi o que a fase representava. Pilares de totens. Fui recepcionado por 2 delas à direita, bem no começo da fase. A música tinha um som nativo americano. Parecia usar os mesmos instrumentos da Floresta de Entropia. Eu andei por cerca de 3 minutos pelos totens, e não tinha nada lá. Eu não havia percebido ainda, mas não estava preparado com uma fase com nada vivo dentro, após toda aquela merda que aconteceu em Entropia. Enquanto andava por todos aqueles totens multicoloridos, eu sentia como se estivesse sendo observado. Mais ou menos 10 minutos após eu começar Exodus, eu já estava na metade do caminho. Após sair da tela dos totens, eu tentei uma das telas de TV para ver a bizarrice que o jogo me traria. Ainda mais estranho do que antes, aparentemente. A música era o tema de Urano. Eu movi o Godzilla para outra fase, e eu admito que o que eu vi foi uma grande surpresa para mim. Era uma fase de cidade. O visual da fase era glorioso, mas aquilo tudo era ainda muito chocante para mim. Aquele era o tipo de fase que eu esperava ver num jogo do Godzilla, e eu sempre ficava puto por não existir isso no jogo original. A música era o tema da Terra. Achei muito estranho que uma fase que fosse realmente focada nos filmes do Godzilla fosse aparecer tão tarde assim. Mas não havia motivo para chorar sobre o leite derramado, eu acho. Eu movi o Solomon para uma daquelas fases cinzas, que se mostrou ser um grande laboratório high-tech. Havia muitos drones mecânicos nessa fase, mas Solomon passou arrebentando por todos eles, assim como nas fases dos templos brancos. A música era uma batida industrial irritante. Tinha também um inimigo ciborgue, estranho e voador, que era muito irritante, porque ele sempre pulava quando ia te atacar. O que também era interessante são esses tanques largos com algum tipo de monstro dentro. Como você deve ter adivinhado, às vezes os monstros acordavam e estraçalhavam o vidro. Tentei passar pelos tanques o mais rápido possível, pois os monstros de dentro provavelmente deveriam ser uns bastardos quando acordados. No final da fase tinha um elevador, que eu usei para ir lá para baixo da fase onde a saída estava. No caminho fui atingido por alguns drones de segurança. Eu não podia deixar o elevador, então minha única saída era o raio de calor. A última fase do mapa eu decidi chamar de Templo dos Corações, por razões óbvias. Não havia nada além de um enorme corredor, cheio de inimigos flutuantes com o formato de corações humanos. Eles eram incapazes de te causar dano. Então tudo o que eu fazia era correr pela fase, esmagando todos que eu podia para pegar todas as vidas e poderes dentro deles. Uma simples corrida por essa fase fazia com que o medidor de vida se preenchesse totalmente, e eu iria apreciar muito essas fases futuramente. A música do Templo dos Corações me lembrou uma espécie de circo. Tinha um toque meio carinhoso e me fazia sentir algo estranho. Após ter visto todos os tipos de fase, decidi lutar contra o Gorosaurus, usando Solomon. A música dessa luta era o tema de Ghidorah, e foi exatamente nesse chefe que eu percebi o quanto o Solomon era exageradamente forte. Uma única batida podia tirar 4 ou mais barrinhas de vida do inimigo. Devido a isso, a luta acabou rapidamente. Gorosaurus não tinha nenhum ataque que podia ganhar das garras mortíferas do Solomon.
Mas continuei a luta só para ver se ele usaria o seu icônico chute de canguru, e eu fiquei muito feliz quando ele usou. Mesmo que Solomon fosse minha carta de mestre durante as lutas, eu decidi usar o Godzilla só para variar um pouco. Cheguei até a considerar usar a Mothra, mas estava tão cansado de jogar com ela que o Godzilla ganhou. Kumonga também era um oponente muito simples, sem raio de calor ou nada do tipo. Ele te atacava pulando para cima de você, te mordendo com suas mandíbulas e usando suas teias para te paralisar. Quando você estava preso, ele pulava para cima de você só para ganhar um pouco de tempo, assim como Ghidorah fazia quando te prendia nos cantos até o tempo acabar. Sua música era o tema de Ghidorah. Finalmente, com Gorosaurus e Kumonga derrotados, eu estava no final de Extus. Antes de lutar contra o não Ghidorah, havia mais uma coisinha para se fazer. Eu realmente não esperava muito disso, mas como já havia visto todas as televisões anteriores, decidi dar uma olhada nessa última. Eu realmente acho que não tinha muita razão para essas telas de TV. Para falar a verdade, eu me arrisco a dizer que eram apenas manifestações das habilidades no cartucho. Ou talvez isso fazia algum sentido dentro do jogo em si. Apesar de tudo, o tema do Sr. Torneira era o tema da música de Saturno. Finalmente, era hora de enfrentar o oponente que eu esperava, não Ghidorah. Apesar de toda a ansiedade, eu me enchi de coragem com as vantagens do Solomon, mas ainda assim estava nervoso. Mas quando comecei a luta, eu fiquei imediatamente confuso. O oponente era o não Ghidorah. Derrotei um impostor com poucos ataques, e então o não Moguera apareceu. Até que fez sentido. Para chegar ao não Ghidorah, eu tinha que lutar contra todos os substitutos anteriores. Então, eu comecei a longa batalha. Passei por todos eles até finalmente chegar ao não Ghidorah, que na verdade era um Dorothy. Assim que eu parei de rir, eu destruí ele em 2 porradas. A música parou, e eu achei que estava voltando pro mapa. Mas a batalha ainda não havia terminado. A luta de verdade era contra uma espécie de quimera, um híbrido monstruoso de todas as bestas substitutas. De longe, aquele foi o chefe mais difícil do jogo. Cada ataque dele cortava barras de vida de uma só vez, enquanto os meus ataques contra ele eram bem fracos. Os ataques de asa do Solomon, por exemplo, eu tinha sorte quando eu conseguia atingi-lo, e quando isso acontecia, tirava só meia barra de vida. Durante toda essa batalha, eu fiquei agradecido por 2 coisas: o tempo de luta e o Templo dos Corações. Se não fosse por essas 2 coisas, eu nunca teria derrotado esse monstro. Para acabar com esse desgraçado, eu pensei numa estratégia. Eu ficava alternando entre o Godzilla e o Solomon. Quando um deles ficava com a barra de vida muito baixa, eu o levaria para o Templo dos Corações enquanto continuava lutando contra a Quimera, usando o outro monstro. Eu não podia medir meus esforços para que a Quimera não recuperasse sua vida perdida. Uma coisa muito interessante sobre a besta era que as partes coloridas de sua barra de vida correspondiam às suas diferentes partes do corpo, exceto pela cabeça, que era invencível enquanto as outras partes ainda estivessem presentes. Essa seria a última a ser destruída. Junto com a dificuldade, essa também era a luta mais longa de todas. Eu tentei me lembrar de quantas vezes eu fui tirado da batalha pelo tempo, mas eu perdi a conta lá pela 13ª vez. Eventualmente, eu consegui destruir todas as partes, exceto pela cabeça, que agora voava sozinha em uma velocidade incrível. A Quimera lutou muito bem, mas como eu estava extremamente determinado a acabar de vez com aquilo, chegou a um ponto que ela não tinha mais poder para derrotar o Solomon. E eu obviamente soltei meu raio de calor nela. Então finalmente, o monstro foi morto. Eu estava exausto e preocupado após essa luta. E se isso afetasse minha performance no nível de perseguição? Como de costume, o último ícone foi substituído, mas não pelo rosto da besta infernal. Ao invés disso, tinha um crucifixo. Eu fiquei paralisado. Com certeza não ficaria feliz em ver o ícone da besta novamente. Mas se tinha uma coisa boa sobre essas fases, é que elas eram previsíveis. Eu tinha uma ideia básica do que esperar. Mas agora, aqui estava eu, no fim do mapa, e o ícone era completamente diferente. O que aquilo significava? Por que um crucifixo? Isso me fez ficar muito inseguro. Eu tentei começar a fase com Solomon, mas não consegui.
Percebi isso quando o jogo me disse: Solomon não pode entrar aqui. O jogo não explicava porquê, mas achei que tinha algo a ver com a aparência demoníaca do monstro. Já que ele estava fora dos meus planos, eu entrei com Godzilla. Quando vi a fase, tudo aquilo fez sentido. Era um cemitério. Eu ainda estava no começo, achando que aquilo era algum tipo de pegadinha. A última fase sempre envolvia correr daquela besta demoníaca, e eu não seria trouxa de pensar que seria diferente dessa vez. Então comecei a correr, mas após 1 minuto sem parar, uma música pegou minha atenção. Eu sabia que soava familiar quando ouvi aquilo da primeira vez, mas levou um tempo até eu perceber do que aquilo se tratava. Era uma renderização em 8 bits da música Prayer for Peace, do primeiro filme do Godzilla. Uma música muito triste, poderosa. Após 2 minutos daquela fase, eu encontrei algo que eu não sabia como reagir. Meu primeiro instinto foi correr, mas aquela estátua azulada simplesmente flutuava lá. Eu me senti obrigado a encarar aquilo por um tempo. Como a fase era uma espécie de cemitério e aquela coisa estava voando sobre uma capela, eu comecei a pensar que aquilo era uma espécie de anjo. Me deu uma sensação estranha, mas boa. Eu não posso dizer feliz, mas senti que estava em paz. Eu nunca havia visto aquilo antes, mas parecia muito familiar para mim. Quando eu estava prestes a sair, a besta infernal apareceu. E sua presença transformou a música num monte de sons desafinados e transformou a fase por completo, destruindo todas as tumbas e cruzes. E um novo chão apareceu, enchendo a fase com sangues e corpos amassados. Eu podia sentir meu coração batendo fora de controle. Eu não estava com aquela vantagem de correr na frente. O demônio rugiu e começou a rasgar a perna do anjo, e sangue escorreu dos seus olhos. Eu queria salvá-lo, mas não havia nada que eu pudesse fazer. Eu tinha que honrar o seu sacrifício e correr. Então eu corri pelas terras infernais o mais rápido que eu pude. A besta quase chegou até mim, ainda engolindo o corpo do anjo, no qual as pernas haviam sido arrancadas. Aquela cena fez o meu terror virar raiva. Agora eu estava odiando totalmente aquele monstro terrível. Não havia dúvidas que aquilo era o mal puro, e eu queria ele morto. Quando cheguei no final, me lembrei de como ele respondeu aos meus insultos em trance. Então eu virei para ele e disse: "Você vai pagar." Essa foi sua resposta. Eu não havia ideia de como responder àquela situação, e não havia nada que me preparasse para o mundo final do jogo. Zenith.